Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? E dizer que é um momento bem especial, um momento da proclamação da palavra. Todos os outros momentos têm a sua importância, Deus já tem se revelado, é um Deus que escuta, mas esse momento é um momento que eu gostaria de igreja em oração mais ainda, porque eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Eu creio que cada domingo, cada ministração, nas quartas-feiras, durante os matinais, Deus tem falado com o seu povo. E a mensagem de hoje não será diferente. Consequências da apostasia é o tema da mensagem desta noite. O que é que acontece quando alguém apostata da fé? O que é que a Bíblia fala sobre isso? E nos últimos dias, alguns dando ouvidos a demônios irão se afastando. A apostasia nada mais é do que se afastar, afastamento de Deus. Vamos orar neste momento. Peço que a igreja mais uma vez curve suas cabeças, feche seus olhos e vamos falar com Deus, pedindo a Ele toda orientação, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na igreja, em todo lugar, desde agora e para sempre. Vamos orar neste momento. Pai querido, aqui chegamos, ó Deus, como teu servo diácono Moza orou, porque o Senhor quis. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, ó Pai. E aqui, ó Deus, com temor, estamos te agradecendo, ó Deus, pelos teus favores, pela tua graça, ó Deus, que tem repousado sobre nossas vidas, ó Deus. O que seria, Deus, do pregador desta noite, do pastor desta igreja, se não fosse a tua graça na minha vida, ó Pai? O Senhor certa vez disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem, o teu poder tem, ó Deus, tomado conta das nossas vidas, da tua igreja, renovando as nossas forças, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a tua promessa de estar conosco todos os dias é real. Quero te agradecer, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa IEBT, nossas vidas, com cada família aqui representada. Obrigado a Deus, porque já estamos agora avançando, já indo para o final do mês de novembro, e até aqui o Senhor tem sustentado, Pai. É final de ano, é assembleia anual, é culto de confraternizações, é gratidão, Deus. É um ano que está chegando ao final, ó Pai. E o Senhor até aqui tem nos ajudado, ó Pai. Deus, são tantos rumores que temos escutado. É como se o Brasil, a nação e o mundo estivesse agitado, ó Pai. Mas, ó Deus, a tua palavra diz para toda a igreja e para cada um de nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, ó Pai. O Senhor desfaz a guerra. O Senhor quebra, ó Deus, o arco, ó Deus, do forte. É o Senhor que dá vitória à tua igreja, ó Pai. Por isso que não vamos desanimar por nada, ó Pai. Vêm as batalhas, mas o nosso olhar está em Ti, ó Pai. Como diz o autor de Hebreus, olhando para Cristo, o autor da nossa fé. Ó Deus, que a mensagem desta noite, ó Deus, ela é, ó Deus, creio, ó Deus, um recado, Deus, uma mensagem para cada coração aqui, ó Pai. Nos dá compreensão. Teu Espírito Santo esteja nos capacitando na entrega dessa mensagem, ó Deus. Os dias são difíceis, mas eu creio que Tu és o Deus que peleja por nós, ó Pai. Por isso é que chegamos até aqui. Por isso que nós somos não apenas vencedores, em Cristo somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir. Ó Deus, coloca reverência, ó Deus, em cada coração, ó Deus. Que cesse as conversas, que cesse qualquer outro tipo, ó Deus, de assunto, ó Pai, a não ser o que Teu Espírito Santo vai falar nesta noite, ó Pai. Ajuda-nos a entender e acalmar o coração, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Sofonias, vamos ler alguns textos. Os irmãos deixem sua Bíblia aberta. O livro de Sofonias é um escrito bem resumido. Nós temos apenas 3 capítulos, 53 versículos.
e uma grande profecia, e temos nesse livro uma mensagem forte de Deus. Sofonias é o 9º profeta menor, é um profeta chamado por Deus no momento de crise, de muita coisa que estava acontecendo em Jerusalém, Judá, a rebeldia do povo. Eu queria ler o capítulo 1, os irmãos podem abrir a sua Bíblia, também os irmãos da Tachoa, uma profecia contra Judá e contra Jerusalém. A gente vai entender a palavra do Senhor, que esses livros proféticos são, na verdade, fruto de revelação. Existe uma revelação de Deus, concedendo ao mensageiro a devida autenticidade da parte de Deus para a igreja e para o seu povo. Capítulo 1, vejamos a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O versículo 2 diz assim: destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto homens como animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar os remanescentes de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes. E os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os adoradores que juram pelo Senhor e também por Milcom. Os que deixam de seguir o Senhor e não buscam nem o consulta. Vou ler novamente o verso 6. Os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra no nome de Jesus. Amém, igreja? Gostaria que os irmãos deixassem ainda, permanecessem com a Bíblia aberta no livro deste profeta. Esse profeta, inclusive, vem sendo alvo de estudo durante os matinais. Já apresentamos algumas mensagens desse profeta, e o Espírito Santo, enquanto estudávamos esse livro, falava no meu coração para trazer uma mensagem no culto da noite sobre a visão desse profeta. É uma visão que fala também sobre o fim de todas as coisas. Fala também sobre a bondade de Deus e o homem distante do Senhor. Sofonias, ele viveu na mesma época que alguns profetas, como Naum e Abacuque. E a sua mensagem parece ter sido anunciada antes da reforma do rei Josias. Inclusive no capítulo 1, versículo 1, parece que a gente vai entender e ver que esse profeta, ele chega a ser da família real. Era um profeta que ele, alguns dizem, alguns comentaristas, que era um primo, apesar de um primo mais distante, mas um primo de Josias, que era rei de Judá. Então esse profeta, ele tinha uma visão, e ele tinha que falar para os príncipes da época, para o povo. E a Bíblia diz que essa mensagem ao rei Josias, rei de Judá, veio em 621 a.C., e o profeta fala do dia do Senhor em que vai castigar o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém. Porém, diz a palavra que ele vai também castigar outros povos, e as cidades dos filisteus serão destruídas. Entretanto, a cidade de Jerusalém, depois de ser castigada, receberá de novo a graça e a bênção do Senhor. Na verdade, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6, está sendo anunciado um juízo de Deus, falando ao povo por conta da sua desobediência. Deus enviou os profetas pela madrugada, bem cedo, anunciando ao povo do pecado que estavam cometendo, mas o povo parecia que estava cada vez mais distante e já não ouvia, dava ouvido à voz do Senhor.
Deus levantou profetas antes do cativeiro, dentro do cativeiro, após o cativeiro. Mesmo assim a rebeldia ainda é grande. Deus chama a casa de Israel casa rebelde, porque é um povo obstinado e que não quer obedecer. Ouve até a palavra, mas não tem uma vida no altar, não tem uma vida consagrada. Deus, quando levanta o profeta Ezequiel, ele avisa que ele iria ser enviado para um povo difícil, um povo duro, um povo que até ouve, é o povo chamado pelo nome do Senhor, mas é um povo rebelde e desobediente. Mesmo assim, Deus disse, queira eles que ouçam ou queiram deixa de ouvir, mas você vai falar, profeta, e fala do meu desgosto, fala do meu plano de salvação para eles. E é assim que nós encontramos no profeta Sofonias, falando sobre a apostasia do povo. E o que Deus quer dizer ao profeta Sofonias? Qual é a mensagem central? Qual o resumo da mensagem? O seu Deus apresenta um paralelo da vida profana do povo, de idolatria, distância de Deus e o cuidado do Senhor. Deus, ele diz que todos os dias, falando o profeta, o povo comete muitos erros e pecado. E todos aqueles erros e os nossos erros, que podem também ser aplicados para a igreja de hoje, fere o coração de Deus, entristece a Deus. A rebeldia, a teimosia, a falta de comunhão, isso fere a Deus, o coração de um Deus que quer abraçar, um coração de um Deus que quer cuidar, mas o povo distante de Deus. E a gente vai ver que o livro todo, a gente quer achar uma brecha para ver a misericórdia de Deus falando ao povo que vai melhorar. E me parece lá no capítulo 3, no final, Deus vai falando que vai para o remanescente, aqueles que aceitaram a sua mensagem, e ele vai dizer o que vai acontecer. Justamente, ele vai profetizar as iniquidades dos líderes de Jerusalém, mas também do povo. O profeta também profetiza que os habitantes humildes de Jerusalém vão receber depois do Senhor, depois que ele removeu os orgulhosos, aquele pecado que estava naquela cidade, ele vai apresentar uma nova forma de vida, uma forma segundo a sua vontade. Sofonias, ele começa a explicar que o Senhor vai derramar seu julgamento sobre todas as nações, e ninguém vai escapar do julgamento do Senhor. E no capítulo 1 você vai perceber o tempo todo, ele vai falar do castigo, ele vai falar que o povo deve escalar diante do Senhor. E por quê? Porque eles deixaram de andar em seguimento do Senhor, e não buscavam mais ao Senhor, e nem perguntavam por Ele. Total indiferença. A gente vai ver o tempo todo Deus dizendo, volte para mim. Inclusive o profeta Osés também fala sobre isso. Inclusive também o profeta Abacuque fala sobre isso. O povo distante, os caldeus, os babilônicos oprimindo, mas o povo estava distante de Deus. Geralmente vem a opressão. Às vezes, irmãos, tem uma mensagem musical, um hino que diz, às vezes a gente está tão perto do reino, mas sem salvação. Pode estar até dentro da igreja, mas o pensamento está vagueando, não consegue mais escutar a voz do Senhor. Naquela geração havia tudo isso, e aqui eu fiquei pensando no contexto, né? Ele era o profeta número 9 dos 12 profetas menores, e ele desenvolveu o seu ministério numa época de condições espirituais muito difícil. Havia realmente apodrecido o povo, a sua vida cristã. Logo após a morte do rei Ezequias, Sofonias, ele foi o último mensageiro do Senhor que ministrou ao povo de Israel antes do cativeiro babilônico. O profeta parece que dizia, eu estou avisando a vocês, outros profetas já vieram antes de mim, avisaram a vocês. Era contemporâneo dele o profeta Naum, o profeta Abacuque, que falava do mesmo jeito, da seriedade do pecado. Sabe o que é que eu fico pensando? Quantos púlpitos comprometidos com a verdade nesta noite estão falando a palavra do Senhor? Quantos cultos estão acontecendo? As pessoas estão ouvindo a palavra. Me parece que tem igreja aberta em cada esquina, falando sobre o amor de Deus, várias placas, mas a palavra do Senhor. Uma igreja cristocêntrica vai dizer
que o povo está embriagado com o mundo, distante de Deus. Não é uma preocupação tão severa que alguns já não dormem nem mais em casa, ficam esperando uma solução, tantas coisas que tem acontecendo, é uma ânsia no coração. Mas eu quero dizer que a Bíblia fala: se aquiete e saiba que Deus está tomando conta de tudo. O nosso Deus não dorme. Já viu o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aqui, meus irmãos, o profeta, ele vai falando, Sofonias, ele faz menção de alguma e faz algumas advertências. Ele diz que o Senhor trará a devida punição justamente a seu povo, ajudar por causa da sua apostasia. O povo distanciando de Deus. Eu faço uma pergunta, amada igreja, os irmãos que também estão nas redes sociais: será que estamos nos aproximando mais de Deus? Você sente que você está se aproximando mais de Deus? Você percebe isso? Você sabe que na sua casa tem um altar, você busca Deus? A gente não só busca Deus quando está na igreja, não é verdade? Você sente que se nos seus negócios Deus está presente, tem honestidade, tem verdade, está se aproximando mais de Deus? Porque o que estava acontecendo com Judá, Jerusalém, era uma cidade que estava distanciando de Deus. Quanto mais o homem está distante de Deus, mais dificuldades elas virão. Então aqui fala justamente dessa apostasia, e vem a advertência. Dentre todos os profetas, não é? E Sofonias é quem mais faz referência ao dia do Senhor. Vai chegar o dia da destruição. Eu vi um comentarista falando que a palavra de Sofonias é semelhante à de Noé, quando ele fala da destruição geral. Vai destruir os peixes que estão no mar, vai destruir os animais, vai destruir todas as coisas, porque o povo está distante de Deus. Dentre todos os profetas, Sofonias é o mais veemente, falando do castigo, falando de punição de um povo que estão distante do Senhor. Em sua plenitude escatológica, é um dos profetas que fala mais do fim, é o profeta Sofonias. 3 capítulos, 53 versículos, falando sobre a tragédia, é o homem quando se afasta de Deus. E ele profetiza a total destruição de Judá, em futuro próximo, por causa da sua rebeldia. O julgamento divino, ele chama o dia do Senhor, também é apresentado por ele como uma grande catástrofe universal, no fim dos tempos, quando o Senhor haverá de julgar todos os pecados da humanidade. Irmãos, ninguém escapa. A Bíblia diz que Deus, nosso Deus, Ele conhece aquelas pessoas que estão nele e conhece também aquelas que não estão no Senhor. Deus conhece o teu coração. Como está o meu coração? Como está o teu coração aqui nesta noite? Presta atenção que ele diz ainda. O autor desse livro, ele é o profeta que era chamado, foi chamado por Deus, chega a ser, como eu falei inicialmente, aparentado com o rei Josias, em cujo reinado ele ministrou. Alguém que diz, alguns comentaristas, que seria até primo, partindo da premissa que esse entendimento é verdadeiro, pode ter sido dos únicos profetas do Antigo Testamento com ligações diretas à realeza de Judá. Talvez o único, era parente do rei Ezequias também. O próprio livro, queridos irmãos, e eu queria que vocês prestassem atenção a esse contexto histórico, a essas elucidações, para a gente entender melhor a mensagem. Em sua abertura, fala justamente do que vai acontecer, justamente no reinado de Josias. Deus levanta aquele homem para falar da decadência moral e religiosa, no período em que ele escreveu. Como é difícil. E eu fico pensando, como é que está hoje a vida espiritual das pessoas? Parece que as pessoas estão distantes de Deus, o medo. E aqui não é muito diferente, parece que essa mensagem, apesar de tão antiga, vamos dizer assim, ela se renova, é uma mensagem nova para cada um de nós. Olha, irmãos, muitos críticos, eles dizem que o Sofonias é uma data posterior. Ele fala alguma coisa aqui, que eu acho também importante, mas eles dizem ao mesmo tempo que esse profeta, ele é atual, que ele fala para a igreja nos dias de hoje. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Sofonias, ele apresenta juízo de Deus. Eu fico perguntando, irmão, será que, como diziam naquela época, Deus não faz nem bem nem mal, Deus não vai castigar ninguém? Deus vai castigar. Alguém chega até a dizer, pastor, Deus é pai, não é padrasto. Deus é pai, e porque ele é pai, ele vai castigar.
aqueles que estão em ruína, e em ruína espiritual. A destruição aqui mencionada pelo profeta, ele fala da desobediência do povo, do desinteresse do povo. Não queria mais consultar a Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar aos irmãos. Eu fico pensando nos dias de hoje, o fato que a maior parte da humanidade estão distante do Senhor, as instituições estão obstinadas ao erro, ao pecado. Felizmente, hoje quantas famílias, tem vários tipos de configurações familiares, as pessoas, a sociedade de uma forma geral, até vai criminalizar se alguém falar sobre isso, mas é o erro, é a sociedade mergulhada no pecado. Mas ainda hoje Deus levanta profeta para falar que está errado, e vai vir juízo de Deus sobre tudo isso que acontece. A Bíblia fala de um macho, a Bíblia fala de uma fêmea, é bíblico isso, está na palavra de Deus. E Deus diz que vai unir, serão uma só carne, e vão crescer, e vão multiplicar. Mas hoje tem uma compreensão diferente a nossa sociedade, distante da Bíblia, distante dos oráculos de Deus, distante da vontade do Senhor. Queridos irmãos, é impressionante que a tendência parece que é piorar. Porque a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o que é que vai acontecer? O amor vai esfriar. Muita gente fria. Às vezes chega num domingo frio e diga assim, eu nem entendi. Passa a semana todinha ocupada em tantas coisas, mas não tem seu momento com Deus. Se a gente não tem tempo para a igreja, eu até entendo. A correria é grande, mas nós precisamos um tempo de ler a palavra, de estar buscando a presença do Senhor. E aqui, meus irmãos, vai vir juízo. Ele diz o tempo todo isso. É no capítulo 1. Inteiramente eu vou consumir, versículo 2, tudo sobre a face da terra. Se você for ver o profeta Amós, fala do mesmo jeito. Se você for examinar o profeta Joel, ele diz a mesma coisa. Irmãos, são 12 profetas menores anunciando a destruição de um povo que se rebelou e que apostatou da fé. Por que esse livro foi escrito? Aqui apresenta o juízo de Deus, e a destruição é mencionada de capa a capa. E aqui tem uma observação que eu achei interessante. A destruição mencionada pelo profeta deverá ser tão abrangente quanto o dilúvio dos tempos de Noé, pondo fim ao domínio do pecado no mundo. Já viu essa expressão? Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo está envolvido no pecado, igreja. O mundo jaz do maligno. Vou dizer uma coisa aos irmãos, o mundo está contaminado pelo pecado, pelo mal. A vaidade, a malícia e tantas coisas têm acontecido, infelizmente, em vários arraiais dos crentes, profecias a seu bel prazer, com outros interesses, não na visão do Senhor. Muitas vezes os nossos púlpitos e o altar têm sido envolvido por politicagem, é lamentável, e passa, isso tudo passa. Aqui a igreja deve ser um lugar de revelação do Senhor, a palavra de Deus, não lugar desse tipo de algo, coisa que vai trazer só escândalo. Infelizmente tanta coisa tem acontecido, infelizmente, porque o povo se distanciou do Senhor, e os sacerdotes e os profetas estão frios e distantes também de Deus, e o cumprimento da profecia, ela vai se cumprir cabalmente. Sofonias dirige essas palavras, principalmente, e aqui eu quero dar esse destaque, essa mensagem, se você já leu o livro de Sofonias, mas é principalmente ao povo de Judá, predizendo sua queda, e como um acontecimento certo e determinado. Irmãos, o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz isso. Então o homem que tem uma vida no pecado, distante de Deus, não tem como prosperar. Aliás, a Bíblia chega a dizer, quem cobre as suas transgressões, jamais prosperará. Não tem como prosperar. E aqui me parece que Deus vai fazer uma investigação. Aquelas pessoas que estão distantes, castigarei a todos que estão distantes. O Senhor diz, naquele dia se ouvirá uma voz de clamor, de dor, até os poderosos, ninguém vai escapar, diz a palavra do Senhor. E ela no versículo capítulo 1, o versículo de número 12, diz assim, naquele tempo vasculharei, você conhece a expressão? Vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens
que descansam sobre os resíduos do vinho, e também pessoas que estão envelhecidos, vinho envelhecido, e que dizem em seu coração: o Senhor nem faz bem nem mal. Veja aí, esse versículo está desse mesmo jeito. Naquele tempo vasculharei Jerusalém, a cidade do grande rei, com lanternas. Essa expressão quer dizer que Deus vai olhar, ninguém vai escapar. É um por um que Deus vai examinar. Ele coloca a lanterna, é você mesmo que eu tenho que falar. Eu me lembro daquela peça, né, de mãos vazias. Mãos vazias. Ah, pastor, não tenho tempo não. Minha vida está uma correria. Ah, pastor, não tenho tempo não. E apresenta a agenda todinha. Não tenho tempo mais de fazer nada para Deus. Mas eu oro em casa. Mas eu oro no caminho. Mas eu oro. Mas já não tem tempo de estar na casa do Senhor. Queridos irmãos, e quando fala de Josias, a gente conhece um pouco a história desse rei. Foi um rei que fez a reforma no templo. E o profeta falou justamente da importância. As luzes do templo estavam apagadas. As pessoas já não tinham mais tempo de ir à igreja. Irmão, fico pensando, se dependesse de você aí, como seria a escola bíblica dominical hoje pela manhã? Se dependesse de você, digamos, de você e sua família, como seria a escola dominical hoje? Está entendendo? Como seria? Então nós precisamos despertar. Despertar e entender que Deus ele está cobrando de cada um de nós. Mas, irmãos amados, eu tenho lido esse profeta e fiquei pensando o que o profeta ele estava querendo falar para aqueles habitantes de Jerusalém, orgulhosos, e não davam atenção às palavras divinas. Você sabe que tem pessoas que ouvem esse culto, sai daqui, já esqueceu, nem está aí. Uma certa vez eu vi um pregador dizendo assim, tem pessoas que dizem assim, eu nem te ligo, estou nem aí com a palavra. Às vezes vem como que fosse para bater um ponto com uma obrigação. Hoje eu ouvi a mensagem assim, pastor Abisai falando justamente sobre como é que nós estamos vindo para a casa do Senhor. Será que é um prazer para estar aqui, adorar, ou por uma obrigação? Não, tenho que ir, se eu não for, o jeito que o povo vai tudo olhar que eu não fui. É isso. A gente tem que fazer isso com prazer no Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. E há muitos que distanciaram, já não conhecem mais o caminho da casa de Deus, porque a sua vida é no pecado. Muitos estão assim, distante do Senhor, já não tem mais alegria de estar entre os santos, já perderam a comunhão. Eu queria apresentar aqui, irmãos, o capítulo 2, aqui eu fiz um breve resumo, interessante, dos 3 capítulos, e eu vou destacar o capítulo 3. O capítulo 1 prediz a destruição de Jerusalém devido à sua rebeldia, especialmente à idolatria. Tudo que você colocar, mais importante do que a obra do Senhor é a idolatria. É isso que ele está dizendo. O capítulo 1 vai falar sobre a destruição por conta da desobediência e da rebeldia. O capítulo 2 já tem um olhar para os povos em redor. E fala do castigo também, que Deus trará contra os filisteus, os moabitas, os amonitas, etíopes e os assírios. Ninguém escapa. As cidades pagãs também vão ser atingidas. Todas serão atingidas. Ora, se o juízo começa pela casa de Deus, onde é que estarão os outros? Ou não? A Bíblia fala que vai começar o juízo pela nossa vida. Sabe onde começa o juízo? Na minha casa e na tua casa também. Como é que está a nossa casa? E aqui a gente falando também sobre a igreja. E no capítulo 3, depois de toda essa ameaças contra diversas nações, Deus vai falar do castigo de Jerusalém, do povo rebelde. O capítulo 3, aqui reforça a profecia contra Jerusalém, mas encerra com uma mensagem de esperança e de restauração, de um povo espiritual, humilde, que andaria em comunhão com o Senhor. E é por isso que eu queria que a gente agora mirasse no capítulo 3. Vamos lá o capítulo 3? É bem rapidinho. Esse capítulo 3 me chama a atenção. Juízo sobre Jerusalém. Vamos começar a falar sobre o juízo de Jerusalém. Vamos ler apenas 6 versículos. Olha quando começa. Ai da cidade opressora, rebelde e contaminada. Em algumas Bíblias fala manchada. E essa mancha é a mancha do pecado. Versículo 2. Não escuta a voz. Irmãos, presta atenção. Essa cidade rebelde, manchada no pecado, olha o que acontece com ela. Não escuta a voz de quem?
dos profetas de Deus. Não aceita a disciplina, em algumas traduções diz, ou a correção. Não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Volta de novo, varão, volta de novo. Vamos toda a igreja ler o que estava acontecendo com essa cidade, vamos lá? Não escuta a voz, não aceita. Quando eu estudava a pregação homilética, o meu professor dizia o seguinte, que esse texto aqui está claro. Veja a situação da igreja, ele está falando do povo. Aqui você prega não é por inferência, é o que está no texto, a Bíblia falando e respondendo. O povo é rebelde, estava manchado pelo pecado, sabe por quê? Porque não escutava a voz, primeiro ponto. Segundo, não aceita a correção. Quando vem disciplina, eu falo assim, nada, Deus é amor. Irmão, não aceita a correção. Que nada, vai corrigir tua família, tua casa. Não aceita que Deus está tratando. Às vezes Deus permite uma situação na nossa casa, na nossa família, para a gente descer mais o nariz. Mesmo assim a gente ainda não desce. O nariz ainda fica empinado, mesmo sabendo uma permissão divina para ser mais humildes. Mais humildes. Mesmo assim, a arrogância ainda quer dominar o coração. Então, não escutava a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Vamos ler até o 6, vamos lá. O 3 diz assim: os seus oficiais são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam para o dia do amanhã. Nada, que não deixam nada para o dia seguinte. Versículo número 4, a igreja pode nos ajudar? Os seus profetas são homens traiçoeiros, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência. Imagina, meus irmãos, a gente vai ler o profeta Ageu, falando da mesma natureza. Sabe quem estava no pecado ali? E se a gente vai para Malaquias, parece que Malaquias engrossa o caldo, falando do pecado dos sacerdotes, dos líderes, dos oficiais e dos príncipes, que deveriam ser exemplos, mas estavam numa vida de pecado também. A desgraça é total. Sabe, irmão, o que é que me preocupa? É que os púlpitos estão se afastando dessa mensagem de juízo. É tudo bonitinho, aqui é só amor, viu, irmão? Ó, paz e amor, aqui é só bênção, viu? Recebe teu carro, recebe tua casa. Ai, é minha. E agora o momento da dança. Todo mundo dançando. Aí quando sai, que culto legal. E onde é que está a voz de Deus? Uma vez o rei Josafá perguntou a Acabe: aqui não tem profeta mais não, é? Acabaram-se os profetas do Senhor? Eu não estou dizendo que o profeta de Deus é profeta do caos, que só fala em desgraça não, mas ele fala o que Deus está dizendo assim: melhore a vida de vocês, porque vocês não querem mais me ouvir, vocês não querem correção, vocês não querem andar comigo. Anda do jeito que quer, faz a agenda do jeito que quer, pois eu digo, segundo o profeta, segundo o Senhor, vão ser visitados e vão ser corrigidos, porque Deus vai corrigir. Diga assim para teu irmão: Deus vai te corrigir, se você tiver coragem. Deus vai te corrigir. Deus vai me corrigir e vai corrigir a você também. Deus vai corrigir, por isso que o apóstolo Paulo diz: te examina, em vez de estar examinando a vida dos outros, em vez da tua língua cheia de malícia e de ortiga, falando mal o tempo todo, aí leva até essa lama e essa sujeira para as redes sociais. É vergonhoso, mas acontece muito isso. Eu fico pensando um profeta desse no dia de hoje, o que ele diria do que está acontecendo aí? Crentes completamente mundanos, carnais. Hoje eu ouvi uma mensagem que dizia, tem até um jargão de crente. E aí, meu irmão, Pai, Senhor, graça e paz, mas de crente não tem nada. Deixou a Deus faz tempo. Até tem uma igreja, até jejuam, até falam de Deus, mas a vida não condiz. Irmãos, esses profetas pouco gostavam dele, não gostavam muito, porque eles falavam a verdade. Vamos continuar. Os profetas estão falando dos profetas. Vamos seguir o verso 5.
O Senhor é o quê? É justo no meio dela. Ele não pratica o mal. Manifesta o quê? A justiça a cada manhã. Ele nunca falha. Digam assim, Deus. Digam assim bem forte, Deus nunca falha. A justiça a cada manhã, ele nunca falha. Mas o injusto não se envergonham. Veja o que ele quer dizer no verso 6, a gente vai entender melhor. O versículo 6, veja. Exterminei as nações. Você vai ver o capítulo 2, isso é o capítulo 3. O capítulo 2 todinho, Deus exterminando nações, castigando. Eu exterminei as nações. As suas torres estão destruídas, a idolatria. Fiz suas praças ficarem desertas, a ponto de ninguém passar por elas. Suas cidades foram o quê? Destruídas, até ficarem sem ninguém, e até que ninguém habitasse nela. Verso 7, o que é que está escrito? Verso 7. E eu dizia, olha o profeta falando como Deus. O profeta disse assim, é como Deus fez, a teofania, a manifestação de Deus. E eu dizia, certamente terás temor de mim e aceitarás a correção. Já falei tanto, você já viu o desgaste, então você vai aceitar a correção. Assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo que eu já havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada e mostraram seu desejo de praticar todo tipo de... Segura esse versículo aí. Deus está dizendo, você não viu o exemplo de quem não anda comigo? Você não viu o exemplo de sacerdotes troncho? Gente que adorava até a Deus, mas adorava também os deuses dos filisteus. Era um misticismo. Fala de Deus, fala e faz tudo aquilo que não agrada a Deus. Então não tem pessoas assim, infelizmente. E a gente tem que estar vigiando. Olhe, eu sou de Deus, mas aceita as coisas que Deus não está nela. Abraça as coisas que Deus não é. Aceita ideologias nojentas, totalmente antibíblicas, mas diz que é de Deus. E quando vier o ai, e o ui, e o que virão, mas Senhor, irmãos amados, o texto está dizendo, o profeta, eu dizia, certamente vão ter temor de mim, de Deus, porque e me aceitará a minha correção, assim a sua morada não será destruída. Amados, quando chegou aqueles 2 anos de Covid, quanto choro, hein? Eu nem conseguia dormir. Ai meu Deus, pastor, bota um culto meia-noite, irmão, coloque, pastor, é agora ou nunca. Fulano foi socorrido, pastor. Aí, papai, deu 1h da manhã. Pastor, por que parou? Vamos continuar mais um pouquinho. Eu disse, olha, o negócio está forte aqui, viu? Pastor, eu sei que não tem matinal, porque está todo mundo em casa. 6h da manhã, culto. Tem um galo lá que até ficou perturbado. Assim, um galo tanto cantado, não sabia mais hora. A luz acesa, o galo entrou em parafuso o galo. Era meia-noite ele cantando, 1h da manhã ele animado, ciscando. Eu disse, esse galo não está bem não. Porque ciscar, cantar ainda pode cantar, mas meia-noite, 1h da manhã, está compreendendo? Prometeram tanta coisa a Deus. E se alguém dava uma tosse, ai meu Deus, está repreendido, pastor. Tem uma tosse aqui em casa. Vamos orar. Irmãos, aqui já sério, né? Parece a paz depois de passado. Mas irmãos, era momento de conserto para o povo de Deus. E que os pastores imaginaram, ainda ontem eu estava conversando com um pastor lá de Macaxeira. E ele dizia, pastor, a pandemia levou gente e não trouxe mais. E tem pessoas que agora aqui não quer mais compromisso com nada. Era para melhorar. Porque eu dizia, certamente vão ter temor de mim. Aceitará agora a minha correção. Assim sua morada não será mais destruída, conforme tudo o que havia determinado a respeito dela. Porque já havia uma determinação de destruição. Deus não mandou Jonas falar que havia uma determinação de destruição, não. Mas o povo se arrependeu. O que foi que aconteceu? Deus não destruiu mais. Assim pode ser na vida de qualquer um que está me ouvindo aqui.
tem uma destruição porque está no pecado. Mas se deixar o pecado, Deus vai aliviar, Deus vai perdoar, vai lançar teus pecados na profundeza do mar. A gente tem que entender isso, porque os profetas menores também falam: com laço de amor eu lacei você. Deus ama você. Você pode dar essa notícia ao teu irmão: Deus ama muito você, Ele quer que você volte, e volte depressa. Volta, Israel, volta, meu povo. Tu estás muito distraído, estás muito leviano, e está se envolvendo com coisa que não me agrada. Tudo isso está acontecendo. Amizades que não me agradam, relacionamentos que não estão me agradando. Sabe, irmão, escolhe aqueles filmes mais improváveis de um crente assistir, e é ele que você gosta desse filme, e Deus não está se agradando. Estão se afastando de Deus. Mas eles se levantaram de madrugada. Olha, esse texto quer dizer: se levantaram cedo, sabe para quê? E mostraram o seu desejo de praticar todo tipo de... Diante desse texto, irmãos, eu queria apresentar aqui, é como se fosse um resumo dessa mensagem. A hora passa com uma velocidade muito grande. Sofonias, ele condena, nesses versículos que a gente acabou de ler. Coloca o 3:2 aí, varão, 3:2. 3, versículo 2. Novamente, vamos lá. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor. Segura aí, deixa aí. Não quer mais ouvir a voz de Deus. Eis que estou à porta e bato. E Deus chama, mas não querem mais ouvir a voz de Deus. Vou repreender você. Não aceita a correção de Deus nem repreensão. Gosto nada daquela igreja, parece que é só cajado. Não, irmão. Deus ama você. Agora Deus não concorda o que nós estamos fazendo que não está agradando a Ele. Tem coisa que não está agradando. O teu comportamento, a tua forma de ser, teu linguajar, leviano, mundano, tudo. Os costumes do mundo trouxeram para dentro do quarto e para o leito nupcial. Costumes do mundo. Não, nas quatro paredes daqui é a gente e tal. Deus não se agrada. Deus não está se agradando. O profeta tinha que falar tudo isso. Povo distante de Deus. Não tinha como. A agenda é pedindo bênção direta a Deus, mas na agenda não tinha nada para fazer para Deus. Ah, Deus, sustenta esse meu trabalho, eu vou sustentar. E você vai sustentar a minha obra? Não, aí não, aí não. Devolvendo o que é meu, que não é teu não, o que é meu. Está entendendo isso, irmãos? Aí observe 4 pecados. Dentro desse texto aí, vai ficar aí. A cidade de Deus caiu. Caiu profundamente. Jerusalém, a queda foi grande. E foram todos exilados. O cativeiro veio. Você lembra? O tempo da fartura acabou. E Deus mandou algo agora para aquele povo, para lembrar dele. Jerusalém, Jerusalém, terra que mata profeta. Lembra que Jesus falou sobre isso? Mas observe o seguinte: lugar do templo, lugar de luz. Jerusalém, lugar da justiça, luzeiro entre as nações. Porque Deus chamou Israel para quê? Para testemunhar o mundo inteiro o seu amor. Veio para os seus e os seus não receberam. É a figura da igreja. Está lá em Colossenses, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26. A igreja é chamada morada de Deus. Morada de Deus. O que Sofonias disse para Judá vale hoje para as igrejas, como também para cada crente individualmente aqui nesta noite. Temos aqui, irmãos, 4 pecados daquela cidade de Jerusalém, que pode ser também 4 pecados de Camaragibe. E está falando não é para o mundo não, viu? Está falando para a igreja, para Judá. Já pensou reunir todas as igrejas, todo o povo? 4 pecados que Sofonias apontou. Vamos lá. Primeiro, quais são
os 4 pecados daquela cidade. Primeiro lugar, não atender a voz de ninguém. Pode pregar, pode o ministro de música falar, se prepare, estude, leiam, pode passar a escola dominical, mas nem adianta, só pega na lição domingo. E quando pega, já não ouve a voz de ninguém. Irmão, vamos orar, não. Irmão, vamos ajudar a obra, não tem um tempo. Não ouvir a palavra de Deus. Sabe o que isso significa na visão do profeta? Rejeitá-lo. Se um pai fala com o filho, não faça isso mais não, e o filho em seguida faz, está rejeitando o pai. Infelizmente a gente vê isso. Filhos completamente rebeldes, não obedecem o pai. Não foi falta de aviso nem de ensino não, mas é a natureza pecaminosa. E traz vergonha para o pai, para a mãe, traz vergonha para todos. Não ouve ninguém, aqui diz. Não ouvir significa rejeitá-lo. Samuel, a gente viu aquele tempo também de grande prejuízo espiritual. Deus levantou aquele menino, se consagrou e Deus chegou a falar com ele. E o sacerdote falou: olha, Deus está falando contigo, fala que teu servo ouve. Mas hoje poucos querem ouvir a palavra do Senhor. Fique em oração, irmãos. Sejam praticantes da palavra e não ouvintes. Está lá em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra. Mas antes de Tiago, o próprio Cristo disse isso. Todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática. Não adianta de nada sair daqui da igreja, ouvir os profetas sofonias e o pecado continua. Na casa, no caminho, no carro, numa vida sem compromisso com Deus. Primeiro pecado, não atender a voz de ninguém, não querer ouvir a voz de Deus. Segundo, não aceitar disciplina alguma. Não quero ser disciplinado, nem vou. Eu mudo de igreja, lá me aceita, lá está precisando de gente. E se o pastor achar ruim, eu vou para outra. Fica escolhendo igreja. Não pergunta a Deus se é hora de sair ou se é hora de entrar. Não pergunta a Deus se chegou a hora de deixar o cargo ou continuar. Eu acho que é a hora de eu deixar. E se afasta sem Deus ter mandado. Aí aqui diz o seguinte: não aceita disciplina alguma. Deus muitas vezes disciplinou o povo duramente. Basta, irmãos, um dia que você quiser ler texto nessa palavra, você está em casa, lê Amós capítulo 4. Amós capítulo 4, boiadeiro. Veja o capítulo 4 de Amós depois, você vai ver quanta disciplina de Deus num rebelde, num preguiçoso, num desobediente, num indiferente, num leviano. A disciplina vem através, sabe de quê? De perdas. Ai, perdi meu emprego, perdi. Eu estou dizendo que a pessoa que perdeu o emprego porque está no pecadão, mas muitas vezes Deus fez isso. Perdas através de doenças e através de outros modos, começou a perder. Quando Deus permitiu Satanás tocar em Jó, Jó perdeu a saúde, irmãos, ou não? Perdeu. Ele perdeu o patrimônio dele ou não? Perdeu. Jó perdeu a paz no seu coração? Perdeu. Estava num velório de 10 filhos, a mulher deixou. Perdeu os empregados, perdeu tudo. E olhe que ali era uma prova, viu? Uma prova de Deus na vida de um homem que andava com ele. Alguns saem do leito de enfermidades, mas depois fica do mesmo jeito como era. Pediu a Deus livramento, Deus curou, tirou da morte, sabe o que voltou? Voltou mais rebelde. É do mesmo jeitinho. Vai precisar um segundo momento para ver se quebranta novamente. Talvez precisar de um segundo leito. Olha, irmãos, não foram poucas vezes, eu confesso, irmãos, que cheguei num leito de alguém e disse assim: ó, pastor, se eu sair daqui eu quero um culto de gratidão. Numa manhã de sábado eu me lembro, saí aqui correndo com o diácono Claudion para visitar uma pessoa que estava jovem, 30 e poucos anos, um câncer de repente consumindo. E a gente foi lá. E ele disse: que interessante, eu não dormi essa noite, eu estou com muita dor, tomando morfina, muitas dores. E eles: eu estou com muita dor, mas enquanto eu fechava os olhos, eu vi entrar 2 moços no meu quarto, falando a palavra de Deus, e hoje estou vendo vocês 2 aqui.
E eu preguei para ele, e ele aceitou a Cristo. E depois ele disse: pastor, eu fui muito demorado para aceitar, mas agora que eu aceitei, eu vou para a sua igreja. Eu fui convidado muito por Dion, mas nunca tive tempo. Não é isso, Dion? Dion está ali, severando, porque é verdade, irmão. Mas agora, quando eu sair daqui, eu quero dar um culto de gratidão e quero o Senhor pregando. Eu disse: amém. Amém. Só que eu fui fazer o sepultamento dele. Culto de gratidão foi lá no céu. Me lembro que chegou uma certa pessoa aqui no meu ministério, já tem mais de 23 anos, e disse: pastor, ore pelo meu carro. Eu disse: orar pelo seu carro, comprei essa semana. Eu queria que o senhor fizesse uma oração. Eu fiz a oração. Ele contente com o carro. Minha família vai entrar, o senhor faz outra oração? Eu disse: faço. A família entrou e fiz outra oração. Agora é só alegria, pastor, era o que eu estava esperando. Eu disse: que bom. Depois de uns dias, a esposa ligou para mim e disse que ele foi internado às pressas. Era um filho único, a mãe desesperada, e foi para o hospital. Me parece que era a Unimed, se eu não me engano. E eu fui fazer a visita, fui ali naquele local, e a esposa dele disse assim: pastor, daqui a pouco o senhor entra, não pode entrar agora não. Eu disse: tá bom. E eu entrei. Quase que eu não conhecia. Na minha mente veio aquele homem me pedindo oração pelo carro e a família. E agora ficou pálido, de uma hora para outra, irmão. Foi coisa curta. E ali eu orei por ele. Ele disse assim: pastor, eu quero dar um culto de gratidão. Ele disse: está certo. Chame minha esposa aí. Eu chamei a esposa dele. Olha, o pastor vai pregar. Ele disse: está certo. Naquela tarde ele faleceu. Por que as pessoas querem dar culto de gratidão, quer ficar bem molinho, bem pianinho quando está já nas últimas, hein, irmão? Por que será? A família promete tanta coisa, e depois quando passou a pandemia, o vírus já foi, agora é carnaval, agora é gandaia. Tem gente brincando com o Senhor. Presta atenção no que diz a palavra. Não aceitam disciplinas, aí sai perdendo saúde, adoecem. Incontáveis são aqueles que rejeitam a palavra de exortação. Será que você pertence a esse grupo? Fica murmurando quando Deus diz que você não ora nada, agora fica enfiado na internet a vida toda. Quais são os 4 pecados de Judá? Não atende à voz de Deus, não aceita a disciplina. Terceiro, não confia no Senhor. Israel acreditava em sua própria justiça, acreditava nos deuses, subia no telhado para clamar aos deuses, se achava muito, sabe, irmão, sábio. Que pessoas que é assim. Ó, irmão, às vezes eu fico perguntando o que é que eu estou fazendo no púlpito ainda, porque tem gente aqui que sabe muito mais do que o pastor, tem cada ideia, faz cada coisa, parece que o pastor não está vendo. Eu nem sei porque Deus não trouxe ainda para cá, porque acha que sabe muita coisa. E eu fico observando a falta de humildade. Sabe, irmão, não quer ouvir mais ninguém. Não ouve. Não quer aprender. Não são pessoas em fase de crescimento, aprender, porque já acha que sabe de tudo. Não confia no Senhor, não acreditando na palavra da promessa, e faz de Deus um mentiroso, porque não acredita nele. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Você tem promessa de Deus, vai chegar. Agora fique no lugar, porque vai chegar. E concluindo, além de a pessoa não ouvir a voz de Deus, além de não aceitar a disciplina, além de não confiar no Senhor, não quer se aproximar de Deus. Eu queria dar uma mensagem, um recado para todos vocês que estão me ouvindo. A partir de hoje, se aproxime mais de Deus. A partir desta noite, Deus está falando, não sei se você entende, se aproxime mais de Deus. Em oração, na palavra, se aproxime mais de Deus. Do Deus vivo, não de Baal. Não chegar ao trono da graça significa difamar e injuriar a graça. A carência de oração, precisamos orar mais. Não ficaríamos tão desolados se nosso filho, quando um perigo de enfermidade corresse para o vizinho. Você acha que você ficaria? Um filho seu precisando de muita coisa, aí corre para o vizinho: estou precisando disso. Aí o vizinho vai dizer: por que tu não pede a teu pai? O povo estava pedindo aos deuses, não invocava mais o nome do Senhor.
E não é de se maravilhar no primeiro versículo, quando diz: ai da cidade rebelde, capítulo 3, versículo 1. Queria que a igreja ficasse em oração agora, por favor. Ao mesmo tempo, irmão, diante de todo esse quadro profético de destruição, após tudo isso, ainda Deus fala de 4 estímulos para o povo voltar. Mesmo que ela não tenha ouvido, mas Deus continua falando. Eu não quero dar ouvido e Deus fala com você ainda. Você não tem tempo para Deus, Deus mesmo assim chama você para dar tempo. Mesmo que não aceitasse a disciplina, Ele continua disciplinando em amor. Embora não confiasse em Deus, Deus concede novas promessas a você nessa noite. E ainda que não se aproximasse dele, Deus se aproxima de você, através da palavra da sua graça. Por isso que nesta noite, a pergunta é muito simples. A apostasia leva o homem para longe de Deus. A humildade, a fé, aproxima você de Deus. E a pergunta que eu faço, como todos os domingos que eu tenho pregado aqui, é muito simples. Você acha que essa mensagem de alguma forma toca em você? Deus está chamando você, mais uma vez. Ele tem chamado tanto. Está na hora de se aproximar mais de Deus. Não é hora de se afastar, é hora de se aproximar mais de Deus. Você está dizendo: eu entendi essa mensagem, pastor. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou vendo gente chorando aqui, irmão. Em nome de Jesus, fica orando. Eu quero me aproximar mais de Deus, pastor. Quem é a primeira pessoa que tem esse desejo no coração? Levanta a sua mão que eu quero dizer: Deus te abençoe. Você tem esse desejo, você reconhece. Amém, Deus abençoe, minha filha. Você reconhece, amém. Outra jovem ali, Deus abençoe. Tem a terceira pessoa: eu reconheço, pastor, que eu estou distante, estou lendo mais uma vida. Amém, Deus abençoe. Amém, outra vida aqui, ó. 5 vidas, amém. É hora de se aproximar de Deus. Qual é a 6ª vida? Eu quero, pastor. Eu tenho um desejo. Eu sei que eu estou longe de Deus. Essa semana eu estava evangelizando e tinha um grupo de pessoas bebendo, tomando cachaça. E uma ali disse assim: esse é o pastor Samuel, está pregando a palavra. Mesmo ali no erro, mesmo sabendo que não é a vontade de Deus, reconhece que está errado. Tem pessoas que não tem mais tempo para nada, só tem tempo para trabalhar, não tem tempo para Deus. Está na hora de você se aproximar. Você compreende essa mensagem? Essa mensagem é para ajudar. Quem é a 6ª vida? Sou eu, pastor. Estou precisando urgente. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você assim: Deus abençoe. Você tem coragem? Eu preciso, pastor. Eu necessito. Pastor, eu tenho pensamentos ruins. Eu durmo mal, eu não tenho mais paz. É porque você se distanciou de Deus. Você tem coragem? Sou eu, pastor. Em nome de Jesus. Você é o tempo do crente, não se ofenda não. Frio, mas Deus quer esquentar você. Tomara fosse frio ou quente, mas se for morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Tem gente que é e não é, Deus quer que você seja. E Deus quer esquentar você. Lembra-te onde caíste e volta a teu primeiro amor. Lá na igreja de Éfeso. Vamos ficar de pé toda a igreja, em nome de Jesus. Eu perdi do pecador, me ajuda só na estrofe. Eu perdi do pecador longe do meu Jesus. Vamos lá. Eu perdi do pecador longe do meu Jesus. Já me achava sem vigor, perecer sem luz. Meu estado Cristo viu. Aleluia. E salvar-me conseguiu da pedra. Bem alto, vamos lá. Cristo me amou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, sim, Cristo Salvador. Eu peço humildemente
Baixe sua cabeça e ore, irmão. Em nome de Jesus. Você consegue orar? Ore por alguém que está aqui lutando. Quem sabe você mesmo. Ore pela sua vida, para que Deus tire você dessa cova, dessa vida que não agrada ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta a você. Eu já poderia estar satisfeito sim com vocês vida, mas você está aqui pelo milagre, e você está relutando, mas Deus está chamando você. Eu quero que você compreenda isso. Deus está chamando você. Onde você estiver, tenha coragem. Deus quer mudar tudo na tua vida. Quem é você? Faça o sinal bem forte. Sou eu, pastor. Levanta a tua mão. Amém, glória a Deus. Ali uma jovem, ó. Amém, outra vida ali, ó. 2 jovens. Glória ao Senhor. É salvação aqui nesta casa. É choro, é lágrimas, é o profeta Sofonias, é o Espírito Santo de Deus chamando para ouvir a voz. A gente vai orar por essas vidas. Eu creio que os evangelistas estão espalhados, estão vendo. E você, por gentileza, depois desse seu nome, a gente quer orar por você. Se você é membro da igreja, não precisa, mas você que não é, dê o seu nome. A gente quer orar. Baixa a cabeça que eu vou fazer a oração final agora. E nesse apagar da luz, eu quero recitar uma palavra de Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você está cansado dessas coisas, não está? Do mundo, de toda essa nojeira que está aí. Você está cansada. Você está cansado. Sabe quem é que vai dar alívio? Jesus. Só Ele dá alívio. Eu vi alguém dizer, pastor, eu estou cansado dessa vida. Jesus dá alívio a você. Vou fazer uma oração por essas 8 vidas, eu não sei quantas foram. Mas você que olhou tudo isso, e Deus te ama tanto que te trouxe aqui nessa noite. E olha, a igreja está orando, quase que você não vinha, quase, mas veio, porque Deus trouxe você aqui. Foi tanta coisa na hora de vir que você deixa para outro dia, mas veio. A igreja está orando por você. Eu vou encerrar, vou perguntar, quem é você? Em nome de Jesus. Que luta, né? Mas Deus ama você. Trouxe você aqui para falar o teu coração. É um jovem, um adolescente, eu não sei. É um casal, quem é você? Que briga é essa? Que luta? Deus quer te dar vitória. Em nome de Cristo. Se tiver alguém, faça esse sinal para a glória de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque é uma noite de louvor, de adoração, palavra, proclamação, mas uma noite também de revelação, ó Pai. E vidas que se voltaram para Ti, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça que alcançou muitas vidas aqui, quem sabe também na sua casa onde estão, ó Pai. A partir de hoje vão se aproximar mais do Senhor, ó Pai. É hora de chegar a Deus. Tiago diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. É hora de orar mais, de ler a palavra, de se humilhar mais e de ter vitória da parte do Senhor. Ó Deus, escreve esses nomes no livro da vida, ó Pai. E que nunca, Pai, jamais, em tempo algum, se afastem, possa apostatar da fé, mas permaneçam firmes, porque quem apostata vai ter consequências. O fim é triste, mas quem volta para o Senhor é vitória, é vida eterna, é perdão, é graça e misericórdia. Ó Deus, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, ó Pai, seja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana.